E aí, Avanço, tudo bem? Bom, prontos pra gente já ir encerrando esse ano letivo? Sim, cara, a gente já tá terminando o ano letivo. Quem diria que a gente ainda estaria aqui, ó, de maneira remota, mas nem esse professor, o mais pessimista de todos, né, não imaginaria isso, né? Mas a gente já tá terminando. A gente tá em filosofia política, e você sabe que filosofia política moderna a gente faz aí em Maquiavel, Hobbes, Rousseau, John Locke. Eu ainda vou dar uma aula sobre Voltaire, Kant e falar algumas coisas desse período, Montesquieu, e depois disso a gente vai ter aí uma ou duas aulas de filosofia contemporânea, que se não der tempo de eu dar aqui na sequência, não tem problema, eu gravo, vocês assistem antes do Enem, né? Que é pelo menos uma aula de filosofia nietzschiana e uma aula de filosofia existencialista, onde eu já falo de niilismo, já falo de bastante coisa aí que abarca boa parte da filosofia contemporânea, beleza? Então a gente tem somente isso para falar aqui, ó. A gente só tem para falar filosofia moderna política, filosofia política moderna, depois Nietzsche e existencialismo, né? Outros autores aí costumam, é muito difícil cair, né? Caiu uma vez Habermas, caiu outra vez Bauman, e já caiu outros autores periféricos aí, Chomsky, não sei o quê, mas esses caras aí se cai a interpretação de texto, como eu sempre digo. Agora, existencialismo, Nietzsche, Kant e esses caras aí, a gente encara eles realmente como autores objetivos. Quando eles caem, é questão de conteúdo. Por isso que a gente tem que trabalhar aqui em nível de conteúdo esses caras, beleza? Então vamos lá, hoje a gente vai falar dele, olha aqui, ó. Eu sempre falo desse livro pra vocês, né? Dessa versãozinha aqui, ó. Vocês lembram? Dessa versão aqui, ó, do livro. Opa, tá focando em mim aqui, ó. Tá focando em mim. Foca nele. Aqui, ó. Sempre falo, pelo menos aqui dá pra ver bem, né? Eu sempre falo pra vocês sobre essa versão aqui do livro. Por quê? Porque essa versão do Príncipe de Maquiavel, quem já teve aula de Maquiavel comigo no primeiro ano, né, vai lembrar disso. Quem já teve aula comigo em geral de Maquiavel, eu sempre falo desse livro, ele tá aqui no slide, porque essa versão aqui, que é R$10 mais cara que a outra, ela tem o prefácio do Isaiah Berlin. O Isaiah Berlin é um especialista em Maquiavel, e aqui no começo, meu amigo, ele vai realmente decifrar quem é Maquiavel e mostrar isso pra você. Então você imagina que, ó, esse livro é pequeno. Você tem aqui, ó, só para vocês terem uma noção, tá? Isso tudo aqui, ó, é prefácio. Isso tudo é prefácio, ou seja, metade do livro aqui, desse livro aqui é prefácio, explicando Maquiavel. E esse outro restinho aqui é as cartas, né? O Príncipe na verdade um estilo de escrita, que é a carta ao Príncipe, e depois você ainda tem algumas coisas bem legais aqui, uns extras nesse livro, beleza? Então a gente vai falar hoje de quem? Dele, de Maquiavel, cara. Maquiavel sim, ainda hoje eu defendo isso, vocês sabem disso, eu ainda defendo que ele é o maior filósofo político até hoje, tá? Então esse cara aqui, ó, com esse sorriso, com esse sorriso maroto aqui, ó, né? Esse cara aqui é extremamente importante para a gente entender filosofia política até hoje, o primeiro realista político. As diferenças que vocês vão ver aqui com a sala de aula em si, né, com eu em sala de aula, é que na sala de aula, principalmente quando eu tô lá no primeiro ano do ensino médio, né, o que eu faço é dar 2 aulas de Maquiavel. Eu conto histórias, eu falo do Putin, eu falo de um monte de coisa. Aqui, né, quando a gente está num pré-vestibular, quando a gente está já aqui chegando no vestibular, tem que ser mais objetivo, né? São muito mais assuntos e eu tenho que dar de uma maneira um pouco mais corrida, então tem que ser um pouco mais objetivo, tá bom? Então, sem tantas histórias, vamos falar exatamente do que você tem que saber de Maquiavel, do que realmente cai no Enem. Maquiavel, mostrei para vocês o livro, esse livro aqui é bem especial, se você puder, um dia compre, leia O Príncipe de Maquiavel e de preferência essa versão. Maquiavel é o grande filósofo da Renascença que vai trazer, a discussão da filosofia política separada da religião. Ele vai realmente falar da filosofia política, da ciência política como ciência em si, e não mais da ciência política como algo atrelado à igreja, a o que é uma vida feliz. Não, o que é política? Como administrar um país? Quem é o governante que melhor
fica no poder, mais tempo fica no poder. Então vamos lá, Maquiavel é o filósofo que tenta encarar os dilemas, um dilema muito, mas muito atual. A ideia é, o que é o melhor? O melhor é fazer o que é certo ou fazer o mal necessário que vai dar um resultado bom? E isso tem tudo a ver com a pandemia, por exemplo, sabe? Lockdown, quarentena, pô, isso é cercear direito de ir e vir, cercear direito constitucional, né? Na Constituição tá que todos nós temos direitos de ir e vir e de fazer reuniões de pessoas, só que na quarentena isso foi cerceado. Pô, foi tirado um direito das pessoas, né? A economia sofreu com isso, mas foi por um bem maior. E isso é Maquiavel, tá? Maquiavel, eu não estou dizendo que foi uma escolha maquiaveliana, não. Eu acho que foi necessário e que, na verdade, não havia outra escolha nesses casos que eu dei de exemplo aqui. Mas é para você entender que toda vez que a gente tem esse dilema de fazer algo que a gente sabe que não é exatamente o mais correto, mas precisa ser feito para evitar um mal maior, a gente está perante um dilema maquiaveliano. Então a primeira coisa é maquiaveliano, não maquiavélico. Esquece a palavra maquiavélico. Maquiavélico quer dizer uma pessoa má e tal. Maquiavel, cara, aqui nesse livro aqui, ó, o Isaiah Berlin, ele vai dar 20 interpretações diferentes de Maquiavel. 20 interpretações diferentes de Maquiavel. Desde você entender esse livro como uma sátira, a entender esse livro como totalmente verdade, o que ele acreditava, tem várias interpretações. 20 interpretações, mas nenhuma delas Maquiavel é visto como alguém mau. Não, ele sempre está tentando encontrar uma resposta do que é bem, do que é bom para todos nós, beleza? Então vamos lá, sabendo disso, vamos direto ao ponto. A grande questão de Maquiavel é: o ser humano é mau por natureza. Você já sabe disso, tá? Eu já falei de Maquiavel para você em outro momento, mas se eu nunca falei, se é a sua primeira vez aqui, Maquiavel tem uma coisa para dizer para você, simples. Uma coisa que talvez você... Olha lá, tá focando em Maquiavel agora. Uma coisa que talvez você não goste de ouvir, que é o fato de que eu, você, todos nós não somos o que aparentamos ser. Na sociedade a gente veste facetas, papéis sociais e a partir disso a gente é egoísta, é interesseiro, mas a gente finge que não é para conseguir status social. Mas quem é o ser humano de fato? Quem ele é? O ser humano, para Maquiavel, é um ser egoísta, mentiroso, mesquinho, egoísta, mentiroso, mesquinho, enganador, por natureza. Todos nós somos assim e ponto, tá? Você sempre quando faz uma coisa, mesmo que seja uma caridade, é querendo um bem, que seja o céu, que seja ser bem visto. O ser humano é 100% interesseiro, tá bom? Para Maquiavel, essa é a natureza humana. Você pode até tentar contornar ela, mas isso é o ser humano. Então o ser humano é mau por natureza, é mesquinho, enganador por natureza, tá? E como era o mundo que Maquiavel vivia? Eu sempre falo disso, é muito importante para você entender o contexto histórico dele. Maquiavel, como você pode ver aqui, ó, isso aqui é o mapa da Itália na época de Maquiavel. Você tem várias províncias. Ele estava numa das cidades mais importantes da época, que era Florença é foda. Florença era uma das cidades mais importantes de toda a Renascença. Havia uma briga política. Maquiavel trabalhou 10 anos na política, né, como um assessor, um cara que escrevia os discursos do rei. Olha como ele entende política. Só que Florença vai ser ali, vai ter uma briga de facções ali pelo poder. As pessoas que Maquiavel estava trabalhando para elas vão cair, Maquiavel vai ser preso, assim como sempre acontecia quando algum governante era tirado do poder. Nós não estamos falando de uma democracia. Os membros desse governo ou eram mortos ou presos, né? No caso, Maquiavel é preso e é justamente na cadeia que ele vai escrever esse livro, O Príncipe, tá? Maquiavel tem um pensamento um pouco, eu posso dizer, até natural, óbvio. A Itália está extremamente desunida, as províncias brigam entre elas, inclusive a pior briga que tem aqui é justamente entre Florença, tá, e Veneza. Esses dois polos aí, eles brigavam para saber qual era a cidade mais importante da Itália. E junte isso ao fato que nós temos o Império Otomano aqui do lado, nós temos o Império Turco pronto a invadir a Itália, nós temos invasão árabe na Europa inteira. Então Maquiavel está preocupado. Por quê? Porque Itália não tem um rei, Itália não tem um exército, uma união. E ele diz, cara, a gente precisa ser um
país forte. E para ter um país forte, precisa de uma pessoa forte. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma reportagem que eu assisti ontem da BBC, tá? Que é sobre brasileiros que estão nos Estados Unidos e que estão lá de maneira ilegal. Eles são, na verdade, clandestinos lá e que apoiam Trump, que é contra imigrantes clandestinos, né? E como que brasileiros que estão de maneira ilegal nos Estados Unidos e que podem ser deportados apoiam justamente o candidato que quer mandar eles para fora? Uma das maiores justificativas que a BBC colheu lá dessas pessoas, até entrevista com alguma delas, né, por áudio, é que essas pessoas, elas dizem que na prática o Trump é uma pessoa forte e que os Estados Unidos precisa de um governante forte, alguém que fale o que pensa e que se ponha contra a China. Porque isso é que é importante. Se o país crescer, não importa, eles vão continuar lá, enquanto eles continuar lá, eles vão poder usufruir disso. E que eles querem alguém forte no poder. Vocês entendem? Isso até hoje tem uma força muito grande, a ideia de um governante forte, um governante que vai lutar contra as outras potências. É isso que Maquiavel faz, é isso que ele defende, desculpa. E é por isso que ele defende um tirano. Maquiavel não quer um ditador, ele quer um tirano. Ele quer alguém no poder que vai botar ordem na casa. Será que tiranias, países que têm ditadores e tiranos no poder se dão melhor na política, na economia? Sim, se dão melhor. Se dão melhor, inclusive, na epidemia. É triste o que eu tô falando pra vocês, mas é verdade. O maior exemplo disso? China, cara. A China é uma potência econômica, é a dona de todo o sistema 3G, o sistema 5G que está chegando. A China está comandando, mandando e tomando conta do mundo inteiro. Tá? Entenda, eu não sou anti-chinês e nada disso. Mas por que a China... Tô dizendo isso por quê? Sem conspiração, tá? Porque a China consegue isso porque ela tem uma unidade de país. Ela tem um país forte, unido. É uma tirania a China, é uma ditadura do pior tipo. A China castra mulheres de etnias que ela não quer que tenham filhos. A China obriga mulheres a abortar quando ela tem mais de 2 filhos ou de 3 filhos. A China é uma ditadura, uma tirania. Tem campos de concentração na China, sabia disso? Dá uma pesquisada. Existe hoje campos de concentração na China, campos de tortura na China, entendeu? E tá tudo bem, ninguém tá lutando contra a China porque ela é uma potência. Esse poder centralizado ali faz com que a China realmente consiga crescer. Não há dispersão na China, tá? No caso dos Estados Unidos é um outro exemplo, né? A gente pode falar da complexidade dos Estados Unidos, mas a China é um bom exemplo de quando tem uma pandemia, ela conseguiu obrigar as pessoas a ficarem em casa, a se vacinarem não, a testarem positivo, e agora a se vacinarem, mesmo com uma vacina que não está 100% testada, já estão vacinando, porque a China manda, os cidadãos obedecem. Entendeu? A China manda, eles obedecem, até porque há consequência se não obedecem, né? Tem toda a vigilância das câmeras. A China é um país ditatorial e é por isso que ela é forte. Isso diria Maquiavel, tá? Esse é um dos principais motivos da China ser forte, porque ela é organizada, ela tem alguém no poder que faz a coisa acontecer, beleza? Sabendo disso, né, que essa visão ela existe para o bem de um país, Maquiavel, sabendo das guerras que existem então, né, no país dele, o que ele quer? Ele quer um governante forte que vai unir a Itália para ter uma Itália forte e ter somente um exército, e assim ele acaba, Maquiavel, fundamentando o que a gente chama de absolutismo monárquico, fundamentando aquilo que a gente chama de poder total ao rei, tá? O absolutismo monárquico, essa ideia de um rei ter poder total, é muito alimentada por Maquiavel. Maquiavel é um dos principais autores que defendem isso. E como ele defende isso? A partir de uma lógica primeiro da época, um contexto histórico que eu não vou aprofundar, isso aqui é mais aula de história, né? Então você tem o fim do feudalismo, o começo desse absolutismo monárquico, o começo do mercantilismo, o surgimento de grandes núcleos urbanos das primeiras grandes cidades, a descoberta do Novo Mundo. Tudo isso vai tirando o poder da igreja. E vai tirando o poder da igreja junto com a reforma protestante. Vai dando esse poder para quem? Vai dando esse poder
para o rei, entende? Maquiavel traz nesse contexto e com a experiência que ele tinha trabalhando na política, ele traz um novo conceito que é o chamado realismo político, tá? Maquiavel é um dos filósofos da suspeita. Você sabe o que é um filósofo da suspeita? Maquiavel, Nietzsche, tem gente que coloca Karl Marx também, né? Freud, um filósofo da suspeita. É um cara que toda a filosofia dele é em pauta do cara, não seja trouxa, sabe? Vamos encarar as coisas como elas são, sem maquiar, sem ficar falando de felicidade coletiva. Vamos tentar entender as coisas como elas realmente são. Maquiavel, Nietzsche, Freud e alguns colocam Karl Marx também como um filósofo da suspeita, tá? Maquiavel vai falar do realismo político. O que quer dizer esse realismo político? Quer dizer que ele vai criticar Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás. Platão e Aristóteles porque esses dois caras aqui partem de uma filosofia política idealista. Então Platão, ele parte da obra República, que é tudo perfeito, um país perfeito, vai dar tudo certo. Você tem um sábio no poder, lembra? O filósofo no poder. Você tem as três castas lá, né? Os reis filósofos, os guardiões e os trabalhadores. E vai dar tudo certo. Nunca deu certo em nenhum lugar, claro, porque Platão, na prática, tá? Ele tá partindo de uma ideia, não da realidade. Mas pior que Platão é Aristóteles, porque Aristóteles diz que a ciência política, palavras de Aristóteles, tá? A ciência política é a ciência de levar a felicidade ao maior número de pessoas. Não, Aristóteles, nunca foi isso, tá? O que é ciência política? Anota aí, para Maquiavel. Ciência política é o estudo e a ciência de como chegar ao poder e ficar no poder. Isso não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com a ciência de chegar ao poder e ficar no poder. Agostinho e Tomás acreditam que quanto mais a igreja está na política, melhor é para a política. Porque o sistema correto seria uma teocracia política. Seria um político que realmente segue as palavras de Deus, da Bíblia, sabe? Quanto mais um político ser santo, quanto mais ele ser caridoso, quanto mais ele ser honesto, melhor político ele vai ser. Maquiavel vai dizer, cara, que besteira, tá? Primeiro que não se faz política com água benta, como ele diz. Não se faz política com água benta. Vamos ver como que isso cai no Enem? Eu trouxe uma questãozinha aqui para você ver como que isso cai no Enem 2013, tá? Vamos ler juntos aqui, não sei se você consegue ler daí. Vamos ver se a gente consegue juntos aqui ler esta questão. Aí, vamos lá. Diz Maquiavel, tá? A partir do texto, aqui, é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão. Por quê? Vamos lá pro texto? Diz Maquiavel, tá? No Príncipe. Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, parece-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não da imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. O que ele está dizendo? Me interessa o fato e não o que Platão falou, né? Então, vamos lá? Qual que é a alternativa correta? A partir desse texto, qual é a crítica de Maquiavel a Platão? Alternativa A, tá? Ele critica Platão, pois vamos ler de novo o texto aqui, tá? Enunciado. A partir do texto é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão, pois há nesta elaboração de um ordenado político com fundamento na bondade infinita de Deus. É isso que Platão diz? B. Pois há nesta a explicação dos acontecimentos políticos no período clássico de forma imparcial. Esse é o problema? Que Platão é imparcial? C. A utilização da oratória política como meio de convencer os oponentes da ágora. É essa a questão do problema de Platão? D. A investigação das constituições políticas de Atenas pelo método indutivo. E a idealização de um mundo político perfeito existente no mundo das ideias. Então, qual que é a alternativa correta? Facinho, né? Alternativa E. Qual que é o problema de Platão? Uma idealização de um mundo perfeito que só existe mesmo nas ideias de Platão, tá? É isso que Maquiavel está dizendo. Só existe na cabeça de Platão, em nenhum lugar mais. Alternativa E. Vamos lá?
Qual que é a questão de Maquiavel? Realismo político. E o que é esse realismo político? O realismo político é partir das coisas como elas realmente são. Por exemplo, Maquiavel tem uma visão bem dura aqui, né? Ele vai dizer que existe duas éticas. A ética cristã e a ética política. A ética cristã, ela busca salvar a sua alma. Lembra aquilo que Agostinho falou? Agostinho falou, e Tomás de Aquino também, quanto mais santo é um político, melhor é. Quanto mais cristão ele é, melhor é. Mentira, cara. Claro que não, tá? Maquiavel vai separar religião e política, vai dizer não se deve misturar. Porque o pior político é aquele que é cristão. Por quê? Vamos lá, porque o cristão ele tenta salvar, ou melhor, o cristão tem que salvar a própria alma. De nada vale, diz a Bíblia, um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. E um político tem que salvar a cidade. Um cristão, para salvar a sua alma, ele tem que ser bom. E um político, para salvar a cidade, ele obrigatoriamente tem que ser mau, tá? Então, qual dos dois é mais egoísta? Aquele que está tentando salvar a cidade, para isso está perdendo a própria alma, ou aquele que quer salvar somente a sua própria alma? O mais egoísta é o cristão. É impossível ser um bom cristão e um bom político, porque um cristão está preocupado em salvar a sua alma e não vai fazer o mal quando é necessário. Já um bom político, ele faz o mal sempre que é necessário para ter um fim bom, tá? Você tem que às vezes sacrificar pessoas, você tem que às vezes fazer maus, que são coisas ruins, que são necessárias. Beleza? Vamos direto à questão aqui. Maquiavel vai dar algumas dicas para o príncipe no livro, O Príncipe de Maquiavel. Ele vai dar algumas dicas e eu enumerei algumas delas que costumam cair em Enem, né? E também para a gente ter aqui, ó, algumas dicas que são mais comuns aí no livro, tá? As principais. Primeiro, existem crueldades que são muito bem usadas. Você tem que entender, criar crueldades que são necessárias. Imagine que uma família vamos pegar um caso real, uma família pegou e entrou em uma casa, que é uma família, cara, família sem lugar para morar, com criança, dormindo debaixo da ponte, época de chuva, e ela entrou numa casa que o cara que é dono da casa tem umas 20 casas na cidade. Mas a família fez algo errado, cara. Você não pode invadir a propriedade de ninguém, porque isso é abrir uma brecha para qualquer pessoa invadir qualquer casa. O que um político tem que fazer? Se coloca no lugar do prefeito, cara. Difícil, do prefeito, do governador. Você tem que mandar a polícia ir lá e tirar aquela família de lá. É cruel? É, mas é necessário para manter uma certa ordem. Se você não faz isso, isso pode desencadear uma outra coisa muito pior, tá? Uma guerra civil. Então você precisa fazer isso. Tentei pegar um caso real, assim, né? Mas a gente pode pegar vários casos aí. Imagine que você é chefe da polícia federal aqui de Mato Grosso, tem um terrorista na cidade aí de Tangará, ele vai explodir algo aí em Tangará, ninguém sabe onde está, você captura esse cara e você tem 24 horas para tirar dele a informação de onde que está a bomba. Pode explodir o maior hospital que tem aí, pode explodir o shopping, pode explodir o emprego da sua mãe, você não sabe. Pode explodir o colégio, tá? Avance com todos os alunos, você não sabe onde está essa bomba. Então você precisa tirar essa informação do cara. Vale tortura? Claro que vale tortura, tá? Se você não torturar essa pessoa porque você tem medinho de ir pro inferno ou porque você dá uma de bonzinho, então você não pode torturar, tadinho desse terrorista, você vai ter causado a morte de 100, 200 pessoas porque você foi covarde. Então existe crueldades que são muito bem usadas. Um bom político sabe usar máscaras. Se não sabe usar máscaras, não é um bom político, tá? Um bom político tem que saber usar máscaras, tem que saber enganar, mentir quando é necessário. Seja mentir pro povo, enganar o povo, seja mentir para outros políticos. Já assistiu House of Cards? É muito bom, onde mostra realmente um grande político chegando ao poder através das suas falcatruas, né? É óbvio que agora a gente está tendo a eleição americana que vai ser decidida nos próximos dias. É óbvio que nenhum dos dois lados está falando o que realmente pensa. É óbvio que nenhum dos dois lados está falando a verdade sobre algo. Na prática, os dois lados estão falando o que é necessário. É tudo pensado, calculado para ver se eles ganham a eleição. Um bom político é assim, usa máscaras, não mostra quem ele realmente é, tá bom? O tempo e as ações, isso aqui é uma dica simples. Se você é político, diz Maquiavel, e vai fazer uma coisa boa, faça devagar, mostre o que você está fazendo, tire foto, faz propaganda na TV. Às vezes gasta mais com propaganda do que fazendo o que você tem que fazer. É importante para você estar no poder e manter o poder. É assim, mas eu não quero ser assim, porque isso é velha política. Acorda, gado.
Acorda, tá? Não tem velha e nova política. Isso é política para Maquiavel. Não tem, porque isso é os corruptos que fazem. Não, isso é política. A ciência de estar no poder. Quando você vai fazer uma coisa boa, você tem que mostrar que você está fazendo. Fazer devagar. Quando você vai fazer uma coisa ruim, cara, aí faz rápido. Vai aumentar imposto? Rápido. Vai fazer alguma coisa que a população não gosta, que é impopular? Rápido, tá bom? Não faz falando para ninguém não o que você vai fazer, porque não dá certo, tá bom? Os fins justificam os meios. Ser amado ou ser temido. Uma das coisas mais conhecidas de Maquiavel. É melhor ser amado ou temido? Bom, a dica de Maquiavel é... Bom, se for possível os dois. Mas se for para escolher, escolha ser temido. Ninguém é amado por muito tempo. Desculpa eu te falar aí, tá? Mas ninguém é amado por muito tempo. É um amor infinito, né? No altar, dá 3, 4 anos lá, separação. Nem isso às vezes. Então... O amor é muito volátil, o ser humano é muito egoísta, ambicioso, né, cheio de desejos, é mais fácil ser temido. O medo é mais forte que a paixão, né, que uma paixão passageira. O medo é muito mais poderoso. A maior prova disso... Putin, eu sempre falo, o Putin é um cara que mete medo em todo mundo, cara. As atitudes, o próprio Estado Islâmico tá acabando porque o Putin é quem tá bombardeando. Esses tempos atrás o Putin bombardeou eu sempre conto essa história, ele bombardeou uma vila, matou, provavelmente, tá? Ele matou o líder do Estado Islâmico, o cara lá, o califado, e para isso ele bombardeou do lado de um colégio, de um orfanato, não de um colégio lá de crianças, cara, e matou as crianças. E ele diz numa entrevista, sim, a gente sabe que matou crianças porque esses terroristas usam crianças como escudo humano. E diz o Putin, mas a gente deu o recado, a Rússia deu o recado. Com a Rússia, isso não adianta. Pode colocar escudo humano que você vai ser explodido do mesmo jeito. Você vai ser morto do mesmo jeito. E ainda diz o Putin, eu não estou dizendo que eu estou julgando os terroristas, não cabe a mim julgar, cabe a Deus julgar. E claro, cabe a mim levá-los a julgamento. Cara, essa é a postura de um político que sabe ser temido, tá bom? Não é à toa que o Putin é sempre eleito e reeleito e reeleito, tá? Os fins justificam os meios, que é uma frase que ele nunca diz, mas que resume o pensamento dele. Importa o final tem que ser bom. Se deve separar a política e a religião, como eu já falei, e por último, não menos importante, virtude e fortuna. O que é virtude para Maquiavel? Totalmente diferente do que é virtude para Aristóteles, para todos os outros caras. Virtude para Maquiavel é a habilidade que você tem de tirar proveito da situação, sabe? Inteligência, isso é virtude, essa habilidade. Então, sei lá, você virou prefeito de Cuiabá e tá tendo uma pandemia. Isso é bom ou ruim para você? Se você tiver inteligência, virtude é ótimo, cara, porque você vai ajudar o povo, vai dar Bolsa Família, vai fazer ali que você realmente se importa com a população, vai chorar na TV, e você pode ganhar popularidade com isso. Entendeu? Você pode ficar mais importante. Para quem não é inteligente, vai fazer as coisas erradas, vai tomar na cara, entendeu? Você virou prefeito e não tem pandemia, tá tudo certo, a economia indo bem. Isso é bom para você? Depende, né, cara? Se você não fizer nada e não souber tirar proveito disso, pode ser ruim. Falar, olha, o cara pegou tudo certo e ainda entregou mais ou menos. Agora, se você é bom em tirar proveito, isso vai ser bom. Vai ter um Enem muito difícil. Isso é bom ou ruim? Depende, se você estudou muito é bom, se você estudou pouco, ruim. Vai ter um Enem muito fácil, isso é bom ou ruim? Cara, se é fácil, você vai gabaritar, você estudou bastante. Se você não estudou, é ruim. Então, importa se você estudou ou não. O Enem foi antecipado, agora o Enem vai ser em dezembro. Isso é bom ou ruim? Cara, depende se você tem virtude, habilidade, inteligência, ou seja, se você está preparado, está estudando, ótimo para você. Se você não está, não é. Ou seja, não importa o que acontece, se você tiver virtude e inteligência, vai ser sempre bom e vantajoso para você. Se você não tiver, não importa o que aconteça, é sempre ruim para você. Entendeu? Qual é a questão da virtude? Fortuna é sorte. Então, o que Maquiavel está dizendo? Não dependa da sorte, tenha inteligência, virtude. Muito coaching usa isso aqui, né? Não dependa da sorte. Tire vantagem de qualquer situação, aprenda com qualquer situação. Tudo pode ser usado a seu favor. Isso é Maquiavel, isso é ensinar
política. E terminamos aqui com, primeiro, com a bandeira que Maquiavel sugere. Isso aqui é um resumo da aula, né? Os fins justificam os meios e o fim maior é o bem-estar da nação. A bandeira que Maquiavel sugere para um bom príncipe, que é a força do leão e a esperteza de uma raposa. O leão mete medo em todo mundo e a raposa é muito inteligente, cara. A raposa é muito difícil de ser pega em armadilhas. Um rei, perdão, ele tem que ser forte como um leão, tem que ser inteligente como uma raposa, tá bom? Aqui nós temos um mapa conceitualzinho da obra, né? Quais são as virtudes que Maquiavel diz que não são ruins, né? Que é a crueldade, a ambição, a dissimulação, isso pode ser bom. E que para o cristianismo isso é ruim, são vícios. E as virtudes que para o cristianismo são boas, piedade, compaixão, honestidade, podem ser ruins para a política. E vamos terminar com uma citação de Maquiavel, onde ele diz assim para o príncipe, preste atenção: ó príncipe, o príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, ele não precisa ser íntegro, não precisa ser religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. Ele não precisa ser nada disso, mas tem que parecer que ele é, tá bom? Um príncipe não pode observar todas as coisas que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado para manter o governo a agir contra a caridade, a fé, contra a humanidade, contra a religião. O príncipe não deve desviar-se do bem, se possível, mas deve estar pronto a fazer o mal, se necessário. Não deve se desviar do bem, mas deve estar pronto a fazer o mal. Isso é política para Maquiavel, beleza? Terminamos Maquiavel. Eu espero que você tenha curtido a aula. Uma aula que eu tentei ser objetivo, mostrar para você as principais questões de Maquiavel, tá? Na próxima aula, semana que vem, a gente vai falar sobre filosofia política contratualista. Eu vou explicar o que é o contrato e fazer um passado assim rapidinho sobre Hobbes, Rousseau e John Locke. Beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Fiquem com Deus e... antes de terminar a aula aqui, antes de terminar a aula, eu quero indicar esse livro maravilhoso para vocês, tá? Do Francisco Ratzo, que é totalitarismo, né? A imaginação totalitária, os perigos da política como esperança. Cara, esse livro é maravilhoso porque esse livro mostra o quanto Maquiavel está errado, tá? Esse livro, que é ele é escrito por um conservador brasileiro, né, que é o Francisco Ratzo, ele vai dizer basicamente que toda vez que a gente acha que um político deve resolver os problemas, que o Estado forte ou fraco, o Estado deve resolver os problemas, a gente acaba colocando muita esperança na política e acaba criando ditadores interiores, justificando coisas horríveis, tá? Então Maquiavel tá muito errado, muito errado nessa concepção dele de que os fins justificam os meios. É uma reflexão importante, mas há um erro aí, Maquiavel, que é uma desumanização, tá? Onde pessoas são coisificadas. A gente vai ver com Kant o quanto isso é errado, tá bom? Pessoas não devem ser usadas como fins para as coisas. Você pode usar uma cadeira para sentar, um objeto, mas pessoas não devem ser usadas. Pessoas não são coisas, tá bom? Então, para mim saber que você assistiu até o final, escreve aqui embaixo. Só pra mim, quem não chegou até o final não vai entender, né? Escreve aqui embaixo, aí Maquiavel tá errado. Só escreve isso aqui embaixo pra mim saber que você chegou até o final. Vamos ver quantas pessoas realmente chegaram até o final aqui do vídeo. É isso, um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula aqui. Indico o livro do Francisco Ratzo, Imaginação Totalitária. Uma semana abençoada pra vocês. Fiquem com Deus.